A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 19 e versículo de número 1 ao 10, que vai nos dizer assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu quero já iniciar esse vídeo dizendo para você que todos os esforços que você tem feito diante do Senhor não têm sido em vão. Muitas vezes, irmãos, nós nos esforçamos para contemplar a presença do Senhor na nossa vida. Muitas vezes nós nos esforçamos para vermos o resultado de Deus na nossa história. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus, ele honra aqueles que se esforçam. Deus, ele abençoa, ele prospera, ele abre porta, na vida daqueles que resolvem permanecer, mesmo que hajam obstáculos no caminho. Você vai observar que Zaqueu tinha muita vontade de contemplar ao Senhor, porém havia uma impossibilidade para que a vontade dele viesse a se concretizar, porque a Bíblia diz, irmãos, que ele não podia ver Jesus porque tinha uma multidão ali ao redor de Jesus. Quantas pessoas estão desistindo por causa da multidão? Quantas pessoas estão olhando para os obstáculos como se eles fossem maior do que a sua fé? Tem gente que está esmorecendo, tem gente que está parando, tem gente que está retrocedendo porque está olhando para aquilo que é adverso. Mas hoje o Senhor te convida a fitar os teus olhos naquele que te chamou, naquele que tem um plano, uma obra na sua vida, e ele tem algo extraordinário para fazer na sua história se você não desistir por causa dos obstáculos. Declare comigo: eu não vou desistir por causa dos obstáculos, mas eu vou perseverar. Eu não vou desistir por causa dos obstáculos, mas eu vou perseverar. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas por causa da multidão ele não conseguia, por ser ele de pequena estatura. Ele tinha tudo aqui humanamente falando o contrário, porém ele era alguém perseverante. A Bíblia diz que ele subiu a uma figueira brava só para contemplar o Senhor. Você vai observar que Zaqueu, ele não queria um milagre. Zaqueu só queria ver quem era Jesus. Zaqueu não estava querendo se aproximar de Jesus com segundas intenções, mas ele queria se aproximar de Jesus, irmãos, porque ele tinha desejo no coração dele de o contemplar. Tem pessoas aqui, irmãos, que estão vivendo lutas grandiosíssimas, problemas, multidões, adversidades, que você olha e diz assim: meu Deus, será que eu vou conseguir? Deus está dizendo: vai. Se você se esforçar, você vai viver além do que você pensa, pede, imagina ou até mesmo sonha. Zaqueu nunca imaginou que o Senhor se hospedaria na casa dele. Mas o esforço de Zaqueu fez ele ser contemplado. Quando você se esforça, quando eu me esforço, quando nós nos esforçamos, Deus nos contempla. Se não houvesse esforço, se não houvesse uma subida ali em uma figueira brava, se não houvesse, meu irmão e minha irmã, uma força de vontade, uma perseverança, jamais haveria uma visita de Jesus. Quer que Jesus visite a sua casa? Quer que Jesus visite sua vida financeira? Quer que Jesus visite sua saúde, seu casamento? Se esforce e faça a sua parte. Irmãos, a parte de Deus ele faz. A parte de Jesus, tenha certeza que ele vai fazer, mas a sua parte quem faz é você. A minha parte quem faz sou eu, a nossa parte quem faz somos nós. E hoje Deus diz para você: faça a sua parte, porque eu tenho um milagre reservado para você. Eu vou repetir para você entender.
Faça a sua parte, porque eu, diz o Senhor, tenho milagres reservados para você, mas é necessário você se esforçar. Não foi fácil para Zaqueu. Ele poderia ter desistido no primeiro impedimento, porque tem gente que é assim, né, irmãos? No primeiro impedimento diz, eu não quero mais isso porque isso não é de Deus. Porque tem um impedimento, tem uma porta fechada, tem uma adversidade, tem um problema, então isso não é de Deus. E Deus está dizendo para você hoje, os meus olhos não veem da forma que você vê. Eu permito os obstáculos para lhe dar força, resiliência, coragem e fé para que você permaneça. Porque, irmãos, o Senhor, Ele não cria filhos mimados. Ele não tira todos os obstáculos como a gente imagina, né? Porque muitas vezes, irmãos, nós imaginamos que o Senhor vai tirar todos os obstáculos. Não, se aquilo ali for dele, não vai ter obstáculo nenhum, não vai ter problema nenhum. Mas Deus não trabalha assim, irmãos. Deus permite os obstáculos para me tratar e para te tratar. Para que a nossa fé venha a ser o quê? Fortalecida. Para que a gente venha a ser animados nele. Riaia candarasturabaia. Fortalecidos nele. Para que possamos viver o resultado do que ele já determinou para a nossa vida. Porque para ver resultados, irmãos, é necessário ter esforços. Quando você se esforça, tudo muda. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ele chegou naquele lugar, ou seja, no lugar onde estava a figueira brava, ele olhou para cima. Ele sabia o que Zaqueu estava ali. Jesus sabia dos esforços de Zaqueu. Deus sabe dos seus esforços. Jesus sabe o quanto você tem se esforçado para se manter na presença dele, porque não é fácil, irmãos. Quem diz que é fácil é mentiroso. Porque não é fácil, diariamente nós passamos por lutas, por problemas. É como eu falei, são multidões às vezes de problemas que tentam nos parar. Mas Deus está observando os teus esforços e Ele está te contemplando e dizendo para você hoje, eu estou dirigindo uma palavra favorável para a sua vida, que será além do que você pensa, imagina ou sonha. Declare comigo, o meu Deus está lançando uma palavra favorável para a minha vida. O meu Deus está lançando uma palavra favorável para a minha vida. É como eu enfatizei no início. Zaqueu subiu somente para quê? Para ver Jesus. A intenção de Zaqueu era um milagre, era uma cura, era uma restauração? Não, ele queria contemplar Jesus. Só que Jesus entregou para Zaqueu além do que ele queria. Porque esse é o Deus que nós servimos. Quando nós nos esforçamos, Ele nos entrega além do que nós pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos. Ele surpreende o nosso coração. Zaqueu com certeza, irmão, se achava indigno da visita de Jesus na casa dele, mas Jesus quis visitar a casa dele. Por quê, irmã? Porque Jesus viu o coração de Zaqueu. Porque Jesus contemplou o esforço dele. E tem pessoas aqui que com poucas forças não têm negado o nome do Senhor. Tem pessoas aqui que com poucas forças têm dito para o Senhor, Senhor, eu me agarro em ti, abaiacandarasto, mas a multidão não me para. Mas os problemas não me param, mas o deserto não me para, o vale não me para. As palavras contrárias não vão me parar. E Deus está dizendo, eu tenho visto a pouca força e eu vou te visitar como eu visitei a Zaqueu. Eu vou te surpreender como eu surpreendi o coração dele. Jesus deixou bem claro, Zaqueu, desce depressa. Pois me convém hoje ficar em tua casa. Zaqueu, desce depressa, porque eu escolhi a sua casa para repousar nela. Zaqueu tinha que o que, irmãos? Descer. Tem momentos na minha e na sua vida que nós só precisamos descer para o Senhor entrar na nossa casa. Descer para o Senhor mudar a nossa história. Quebrar o nosso orgulho, o nosso eu, o nosso ego. E deixar o Senhor trabalhar da forma que Ele sabe. Para Zaqueu, irmãos, não era fácil estar subindo em uma figueira brava. A Bíblia diz e deixa aqui de maneira muito clara que Zaqueu era um homem rico. Então, com certeza, irmãos, aquela situação ali, humanamente falando, era humilhante para ele. Mas ele mesmo assim não quis saber do que as pessoas iam falar. Não importa o que as pessoas pensam, minha irmã. Não importa o que as pessoas acham, até mesmo falam de você. O que importa é você agradar ao Senhor. O que importa é que os seus esforços vão ser recompensados com a visita do Senhor na sua casa, na sua família, naquilo que tem deixado você preocupado, preocupada. Zaqueu só queria contemplar o Senhor, mas o Senhor deixou bem claro, eu resolvi entrar na sua casa e mudar tudo. Você diz, Senhor, eu só quero te adorar. Eu não quero ouro nem quero prata, eu só quero a tua presença. E o Senhor está dizendo, eu vou fazer além do que você pede, imagina ou sonha. Porque eu tenho visto que eu tenho sido prioridade na sua vida. Declare comigo, o meu Deus é prioridade na minha vida. E Ele tem visto isso. O meu Deus é prioridade na minha vida. E Ele tem visto isso. Se engana quem pensa, irmãos,
que passa desapercebido aos olhos do Senhor os nossos esforços. Se engana quem pensa que passa desapercebido aos olhos do Senhor aquilo que nós temos feito para honrar e engrandecer ao nome dele. Aqui você vai observar de maneira muito clara que Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu porque Zaqueu se esforçou. Porque ele resolveu descer e obedecer a ordem de Jesus. Faça o que Jesus lhe mandar. Independente do que a multidão vai falar. Muita gente vai criticar porque o Senhor escolheu. Sabia disso? Já criticam, vão criticar mais. Muita gente vai criticar porque o Senhor resolveu lhe honrar. Mas o que você tem que fazer é fitar os olhos no Senhor. Versículo 7. Todos que viram isto murmuravam. Ou seja, as pessoas sempre vão ter o que falar. As pessoas não se esforçam. As pessoas não sabem as madrugadas, as dores, as orações, as lágrimas, os jejuns, as campanhas, o arrependimento que há no seu coração pelo seu passado, mas elas gostam de julgar. E a Bíblia diz, irmãos, que as pessoas ali começaram a murmurar, dizendo que Jesus ia se hospedar com um homem pecador. Você observa que as pessoas nem observaram o esforço de Zaqueu. Elas só observaram o resultado e começaram a criticar Jesus por causa do resultado que Jesus trouxe na história de Zaqueu. As pessoas vão falar do resultado que Deus resolveu trazer na sua vida. Mas mesmo assim, Deus diz para você hoje, não pare, porque as pessoas sempre terão o que falar. E eu sei muito bem o tanto que você tem se esforçado. Declare comigo, Deus tem visto os meus esforços, eu não posso parar. Deus tem visto os meus esforços, eu não posso parar. Podem julgar você. Podem lhe criticar, podem lhe apontar, podem falar da escolha de Deus na sua vida, mas não pare. Zaqueu não parou para prestar atenção no que a multidão estava falando. Isso aqui, irmãos, é um aprendizado para mim e para a sua vida. Nós temos que aprender a não nos importarmos com aquilo que as pessoas falam ao nosso respeito. Se Jesus nos escolheu, isso basta. Ele sabe quem nós somos. O Senhor sabe quem você é na presença dele. O Senhor sabe quem você é, como você tem se esforçado, o que você tem feito para engrandecer ao nome dele e o exaltar. E ele está dizendo, eu vou honrar a sua fé. Zaqueu não se importou com o que as pessoas estavam falando e nem Jesus. E a Bíblia diz no versículo 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Olha só como a mudança aconteceu dentro de Zaqueu. Porque tem mudanças, irmãos, que acontecem dentro da gente que o ser humano não consegue ver. Porque o ser humano conhece o exterior. O ser humano conhece o que está por fora. Isso é bíblico. Deus disse isso ao profeta Samuel, né? Que o homem contemplava o exterior, mas Deus via por dentro. Então, por isso a multidão estava criticando. As pessoas estavam ali falando da escolha de Jesus, mas Jesus sabia que dentro de Zaqueu tinha um arrependimento. É como o Senhor sabe que dentro de você é um arrependimento, é uma mudança, e Ele vai mudar a sua história, porque o Senhor não trabalha com o exterior. O Senhor não trabalha com o seu passado. O Senhor não trabalha com aquilo que você já fez, com aquilo que você já desagradou a Ele no passado, não. Ele diz para você hoje que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus não te contempla como homem. O homem vai te julgar pelo seu passado. O ser humano vai te criticar, vai falar de você, vai sempre querer uma oportunidade para te apunhalar, para te apontar. Mas hoje Deus diz para você, eu sei a mudança interna. Declare comigo, meu Deus conhece a mudança interior que há em mim. O meu Deus conhece a mudança interior que há em mim. Deus conhece, meu irmão. Deus conhece minha irmã e Ele diz para você hoje que Ele tem vitórias para lhe entregar. Havia uma mudança e a mudança era nítida, irmãos, mas as pessoas, o ser humano não conseguia ver, somente Jesus. Tem mudanças que serão nítidas, mas as pessoas não vão querer ver, elas só vão querer julgar e criticar. Não pare por isso, porque Deus está dizendo, eu tenho visto a mudança nítida na sua vida. Talvez você entrou aqui com palavras contrárias, tão dolorosas. Com palavras que vieram como flechas para te derrubar, para te destruir, para te desmotivar, mas o Senhor está dizendo, eu te conheço. Como eu conhecia a Zaqueu. E ele diz mais aqui. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então a mudança de Zaqueu foi tão nítida que ele disse assim, Senhor, se eu fiz alguma coisa errada, se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então, irmãos, aqui era uma mudança verdadeira. Sim, no seu coração há uma mudança verdadeira, por isso Deus vai mudar a sua vida. Declare comigo, no meu coração há uma mudança verdadeira e Deus vai mudar a minha vida.
No meu coração há uma mudança verdadeira e Deus vai mudar a minha vida. Mas, irmã, ninguém acredita na minha mudança, não importa. Jesus sabe que é uma mudança em você e você também sabe que você mudou. E isso é o que importa. O ser humano pode falar o que quiser, você não pode dar ouvidos, porque se você der ouvidos ao que o ser humano está falando, criticando, apontando, você vai acabar parando. Você vai acabar desistindo. Jesus deixou bem claro aqui, ó, versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, ou seja, na casa de Zaqueu haveria salvação. Zaqueu pediu alguma coisa? Não, mas o Senhor entregou para ele além do que ele pediu. Esse é o Deus que nós servimos, que surpreende o nosso coração com além do que pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos, porque ele conhece o nosso coração e a nossa intenção. Pois que também este é filho de Abraão. Versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que para a sociedade não tem jeito. O Senhor escolheu quem ninguém escolheria. Se hospedou na casa de um homem pecador. E hoje Ele diz para você: eu resolvi te escolher. Eu resolvi te honrar. Eu resolvi mudar a sua vida. E ninguém vai poder anular a minha escolha na sua história. Declare comigo: ninguém vai anular a escolha de Deus na minha história. Ninguém vai anular a escolha de Deus na minha história. Aqui houve, irmãos, uma visita de Jesus especial. E eu quero lhe dizer, minha irmã e meu irmão, que haverá na sua vida uma visita especial de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco de maneira tão especial, nos mostrando que o Senhor vê de maneira diferente. O Senhor não contempla como o homem contempla. Muitas vezes o homem olha para o exterior, mas o Senhor conhece a intenção do coração, e o Senhor sabia, Pai, que dentro do coração de Zaqueu tinha germinado uma semente de mudança. E eu sei, Pai, que dentro do coração dos teus filhos tem germinado sementes de mudança. E o Senhor vai honrar os teus filhos, mesmo que muitos não entendam, mesmo que muitos julguem, critiquem, apontem. O Senhor resolveu, Pai, honrar aos teus filhos, e ninguém vai invalidar, ninguém vai anular a honra que o Senhor determinou para a vida deles, e o teu nome será glorificado, Deus. Da mesma forma que o Senhor entrou, Jesus Cristo, na casa de Zaqueu, eu creio que o Senhor está entrando na casa, no ministério, na saúde, nas finanças, no casamento, na vida dos filhos, e haverá mudança, haverá honra, que muitos vão olhar e vão ficar sem entender, mas é porque os teus filhos, Pai, têm mudado verdadeiramente. Os teus filhos têm te adorado, Pai. Aquilo que o Senhor faz não é para os homens entender, mas é para os teus filhos viverem o teu nome ser glorificado. Zaqueu recebeu além, meu Deus, do que ele imaginava. Ele só queria contemplar ao Senhor, mas ele recebeu a tua visita, recebeu a salvação. Houve mudança na história dele, e eu creio que na história do teu filho e da tua filha, será além do que ele pede, ela pede, imagina, até mesmo sonha, e o teu nome será glorificado. Obrigada, Senhor, porque da mesma forma que o Senhor surpreendeu a Zaqueu, eu creio que o Senhor surpreenderá os teus filhos para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, vai curando, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles, Pai, que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor,
Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que da mesma forma que ele entrou na casa de Zaqueu e houve uma mudança extraordinária, o Senhor também entrará na sua casa, na sua família, haverá uma mudança. Zaqueu recebeu além do que pediu, do que imaginou e do que pensou, e assim será na sua vida. O Senhor te surpreenderá. Não se importe com o que as pessoas falam de você, o que importa é que Deus sabe quem você é e ele escolheu te honrar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.